Boa tarde. O programa está começando e hoje você não pode perder. Como funciona a técnica bypass intestinal para emagrecer e o depoimento de um paciente que realizou essa cirurgia. Uma entrevista sobre o envelhecimento e obesidade. E as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você já ouviu falar em uma cirurgia que permite emagrecer sem restrições alimentares? Conheça agora o bypass intestinal, na entrevista com o médico que criou essa cirurgia. O bypass intestinal, na verdade, é uma passagem. É uma cirurgia que consiste em enganar o alimento no intestino delgado e com isso a pessoa perde peso. Então a gente faz uma brincadeirinha com a comida, fazendo que ela pegue um caminho que faça com que perca peso. Há muitos anos eu tive esta ideia de desenvolver essa técnica porque eu auxiliava as cirurgias de obesidade antigas e eu não concordava com as mutilações em qualquer cirurgia. Então eu pensei, eu vou procurar modificar o que já existe de uma maneira mais simples e a pessoa pode comer à vontade e perder peso apenas tomando água. A anestesia usada para a cirurgia bypass intestinal tipo Lazaroto pode ser tanto peridural e raquidiana, em que o paciente opera acordado, como se fosse uma cesariana, ou também, e pode também tanto operar acordada, como a pessoa pode operar dormindo, com anestesia peridural e raquidiana. Mas as pessoas que preferem uma anestesia geral, também é feita anestesia geral. As pessoas que têm indicação para realizar cirurgias para obesidade devem seguir rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina. São pessoas obesas mórbidas ou pessoas obesas, mas que têm algumas outras doenças, como diabetes, colesterol, triglicerídeos, apneia do sono, roncos intensos, dores articulares. São indicações que intensificam a indicação para a cirurgia de obesidade. O bypass intestinal é uma cirurgia mais fisiológica porque não isola nada do intestino. Esta cirurgia, ela apenas faz um atalho inteligente no intestino delgado, fazendo que o alimento tenha dois caminhos. Para que as pessoas possam entender, observe bem esse desenho. Aqui é o estômago normal, veja, o alimento entra no estômago, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui o intestino grosso, onde a pessoa não engorda mais, apenas elimina o excesso de alimentos não absorvidos. O que nós fazemos? Observe outro desenho, muito parecido com aquele, fazemos apenas um atalho, como chamado de bypass, criando dois caminhos, veja bem. O alimento sai do estômago, desce para o intestino delgado, neste ponto aqui, divide em dois caminhos. Um que segue o mesmo caminho que era antes, para não faltar nenhum tipo de vitamina, e outro segue um caminho mais reto, fazendo com que o alimento chegue mais rápido no final do intestino delgado e com isso perca peso. Os pacientes que me procuram, as queixas maiores são cansaço, dores nas pernas, dificuldade para dormir, roncos, não consegue efetuar as atividades normais como os outros, subir uma escada, entrar dentro de um ônibus, dentro de um avião, é tudo muito difícil. As roupas são roupas de tamanho muito grande. E uma das queixas que eles falam muito, doutor, eu gostaria muito de ser igual às outras pessoas. Quem não quer ser comum? Ninguém gosta de ser muito alto, ou muito baixinho, ou muito gordo, ou muito magro. A gente gosta de ser no meio, e com isso não fica como ponto de referência. Observe bem como os artistas famosos, como eles sofrem, porque saem ao meio, ao ambiente público, são assediados de todos os lados,
que são pessoas diferentes. Ninguém gosta de ser muito diferente, quer ser comum como todas as outras pessoas. Conversamos com a presidente da Consai, uma empresa focada na promoção humana e na qualidade de vida. Confira a opinião dela sobre envelhecimento e obesidade. Hoje eu estou no grupo Consai, uma empresa voltada à qualidade de vida. Eu vou conversar agora com a Soraya, que é a presidente do grupo, e vai falar um pouquinho sobre o assunto. Soraya, de que forma a Consai atua na melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas? Olha, a Consai ela atua como um todo. Ela entende que para nós conseguirmos essa qualidade de vida tão esperada por todos, nós não podemos segmentar pessoas, né? Então, a Consai, ela tem atividade física sim, né? Ela tem a questão da alimentação, mas ela tem também a questão da espiritualidade, a questão do equilíbrio energético, que é a saúde quântica que nós lidamos muito. Ela tem a parte de qualificação e capacitação profissional, ela envolve diversas áreas que envolvem o ser humano. A Consai também atua na preparação das pessoas para um envelhecimento saudável, correto? Como é que funciona esse trabalho, Soraya? A Consai ela atua principalmente quando você fala nas questões do envelhecimento, agora voltado à clientela, não a profissionais. Porque nós fazemos capacitação e qualificação dos profissionais para atuarem com essa população e nós também temos a atuação diretamente com a população idosa, que seria a nossa clientela direta, e em risco e vulnerabilidade ou não. Então, geralmente nós atuamos, geralmente não. Na maioria das vezes, quando não se trata de pessoas portadoras de necessidades especiais, dependendo até da necessidade especial, nós fazemos a inclusão dentro do grupo de convivência. Dentro desse grupo de convivência, nós atuamos em diversas áreas, não somente em artesanato, trabalhos manuais em si, um trabalho artístico ou atividades físicas, mas também na parte ambiental, socioambiental, na verdade. Fazemos o empreendedorismo, a geração de renda, porque como é que nós vamos falar em qualidade de vida, ainda mais uma população de risco e vulnerabilidade, falando do idoso que tem uma aposentadoria que não, digamos assim, não satisfaz as necessidades dessa faixa etária, né, o básico. Então nós temos que fazer com que ele tenha ferramentas para que ele possa realmente estar vivenciando essa qualidade de vida. Soraya, nós sabemos que a obesidade, muitas vezes, ela tem um fundo emocional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Olha, Fabiana, eu acredito piamente nisso, que não só a obesidade, mas algumas outras dificuldades, vamos dizer assim, para não entrar mais em outros casos de doenças, né? Ela realmente acomete o idoso, em grande parte, por um cunho emocional. Porque não somente o idoso, mas ele fica sem uma base. Então, às vezes, ele procura essa sustentação na alimentação. E, às vezes, sem a alimentação. Que a maioria das pessoas pensam que, geralmente, o obeso, ele é uma pessoa que se alimenta demais. E, às vezes, ele não se alimenta. Aí o metabolismo diminui e ele, às vezes, come em pequenas quantidades, mas poucas vezes. E aí a pessoa se torna obesa, claro, aí associado a problemas genéticos, né, outros tipos de situações, né. A Consai, ela atua também com o desenvolvimento profissional das pessoas. Eu acredito que por isso vocês já devem ter presenciado alguns casos assim de preconceito no mercado de trabalho, algo com o que o obeso também sofre. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, nós temos que começar a rever nossos conceitos, ter um outro olhar para a sociedade, porque o Brasil ele mudou o perfil completamente, ele não é mais um país de jovens, é um país de velhos. E até essa mudança cultural, a globalização abriu muitas questões. Então, o Brasil ele começou a captar outras culturas que não eram nossas. E isso inclui na alimentação. E por isso também a população adquiriu, eu não digo hábitos, adquiriu vícios, né? Que não são... que
que no caso, nosso próprio corpo humano, ele não estava preparado para isso. Então as pessoas se tornaram, sim, muito obesas. E quando eu falo das pessoas, não só os idosos, mas as crianças principalmente. Então nós temos que fazer um trabalho, e aí vem a questão da CONSAI, um trabalho de prevenção, de educação, um trabalho onde você trata a pessoa de dentro para fora, uma reestruturação corporal. Que não adianta você só lidar com a alimentação, a atividade física, sendo que o seu problema, ele está aqui no seu coração e no seu pensamento, na sua cabeça. Então você tem que descobrir isso nas pessoas e tratar ela como uma pessoa, né? É única e não ser digamos, uma forma igual para todas. Cada uma tem o seu jeito e você tem que aprender a ler isso como profissional, não só o obeso que sofre essa discriminação no mercado, sabemos disso, mas é uma pessoa que ela não precisa de muito, às vezes ela precisa de atenção, frequentar grupos de convivência ou não, de dança, de grupos de leitura, de estudos, onde ela se sinta reinserida na sociedade, né? Que ela se sinta parte, que ela faça parte de um grupo, e que ela tenha ali a sua fala, que ela seja ouvida, que ela participe de alguma coisa. Isso é fundamental para a recuperação de uma pessoa que já está, digamos, numa situação um pouco mais crítica da obesidade, né? Para anunciar ou participar do programa Obesidade em Destaque, entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazzarotto e saiba como é o processo de emagrecimento após o bypass intestinal. Após a cirurgia, como é que é o processo de emagrecimento? O paciente escolhe até quantos quilos ele quer perder? Como é que funciona, doutor? Isso que você falou de escolha é um falso conceito que todo mundo vem falar. Até uns anos atrás, uma pessoa disse assim: doutor, eu escolhi de emagrecer 30 quilos, eu emagreci só 25. Isso não existe. A pessoa vai emagrecer mais ou menos conforme a maior quantidade de água que ela toma. Por exemplo, essa cirurgia, se vocês observarem, vamos olhar este desenho. Aqui temos o aparelho digestivo normal. Aqui, observe bem, aqui está o estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui embaixo o grosso, onde vai evacuar. O estômago não engorda, o intestino grosso não engorda. Quem engorda é o intestino delgado. O que nós fazemos? Observe nesse outro desenho. Fazemos apenas um pequeno atalho. O estômago está íntegro, observe bem, lá 100% normal. O início do intestino, onde absorve a maior parte dos nutrientes, está íntegro. E aqui nós fazemos dois caminhos. Um que vai pelo mesmo caminho que era antes, veja que é um caminho mais longo, onde passa menos alimento, e o caminho mais curto passa uma quantidade maior de alimento. Então, dois trajetos. O que quer emagrecer, toma muito água. A água vai empurrar rapidamente, como se fosse um ladrão, e o alimento vai por este ladrão aqui afora. Não quero mais emagrecer, estou linda, maravilhosa, toma água normal. Aí o alimento vem com menos intensidade, maior parte vai pelo caminho normal, uma menor parte vai pelo ladrão, que seria esse bypass, né? Ah, mas eu estou grávida, eu necessito engordar meu nenê. Aí tem de tomar muito pouca água ou quase nada para que todo o alimento siga o caminho normal, aquele caminho mais longo, e com isso absorva todos os nutrientes. Ah, ganhei meu nenê, engordei 8 quilos, 10 quilos. Quero perder peso. Volta a tomar água, aumenta a velocidade e começa a perder peso. Então, doutor, eu entendi que tomar bastante água junto com os alimentos faz parte da técnica, né? Que outros benefícios a água traz para o organismo do paciente também? Veja bem, por que o planeta Terra é constituído a maior parte de água? Porque o nosso corpo, a mulher, de 70% a 75%, a criança até 85% é água.
E nós, adultos, 60% a 70% somos água. Água é vida. Então, a água ajuda o intestino. Quem tem o intestino preso, toma bastante água junto com a comida, ajuda a ir mais rápido o alimento e, com isso, elimina maior quantidade de fezes, melhora o funcionamento intestinal, melhora a pele, melhora a vida das pessoas. Os pacientes submetidos ao bypass intestinal, eles melhoram de outras doenças associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, enfim. Por que isso acontece, doutor? Esse mecanismo do diabetes melhora o diabetes por um outro mecanismo, o mecanismo hormonal. O alimento, ao ser ingerido, tomando água, ele vai mais rapidamente lá para o intestino delgado. Vamos voltar nesse desenho aqui do estômago, onde é feito o atalho, que é o bypass. O alimento chega mais rapidamente aqui no final do intestino delgado, aqui embaixo, quase junto com o intestino grosso. Existem hormônios incretínicos que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E com isso o diabetes melhora após a cirurgia. Agora, se operar e não tomar água, não funciona. Quais são as principais mudanças que o senhor observa nos pacientes após a cirurgia? Na vida social, trabalho, saúde, enfim, o que muda na vida deles? Na verdade, é uma mudança total na vida das pessoas. Você imagina uma pessoa com 150 quilos. Ela quer ir tomar um ônibus. É difícil de passar, né? Mas emagreceu, vai rapidamente, passa normal. A pessoa passa numa loja, meu Deus, eu quero vestir este vestido. Vai lá, para o seu número não tem. Quer subir uma escada, está ofegante. Quer dar uma corrida, não pode. Quer praticar um esporte, é difícil. Quer subir uma escada, pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa, é tudo muito difícil. Então, é uma mudança total. Desde o aspecto pessoal, social, familiar, de trabalho, em todos os ambientes. Você deseja obter mais informações sobre obesidade, alimentação e qualidade de vida? Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e viva com mais saúde. E confira agora as dicas do quadro O Consultor. Olá Brasil, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e estou aqui agradecendo os inúmeros e-mails que vieram de todo o Brasil, questionamentos, perguntas, dúvidas sobre perder peso e manter-se feliz. Como é possível fazer essa técnica do bypass intestinal com o Dr. Lazarotto em outros lugares do Brasil? Com o Dr. Lazarotto isso é possível. Mas alguns médicos me perguntaram se essa técnica poderia ser ensinada a eles. Justamente pelo sucesso desta técnica, eu quero dizer que, por enquanto, não. Porque a técnica só pode ser ensinada por uma universidade de medicina. Eu quero aproveitar aqui para quebrar aqui um paradigma, falar sobre algumas inverdades. Alguns médicos estão dizendo aí pelo Brasil, na região de Brasília, Goiânia, Goiás, que fazem a técnica do Dr. Lazarotto. Aí eu lhe pergunto, como eles podem estar afirmando isso se essa técnica não foi ensinada e não pode ser ensinada a não ser num contexto de uma universidade? Então, meu amigo, bypass intestinal somente com o Dr. Lazarotto. Não creia em sites falsos, não creia em mentiras e saiba que só tentam copiar aquilo que é fantástico, que é de primeira linha, primeira categoria. Então, bypass intestinal, Dr. Lazarotto Souto, essa técnica eu recomendo. Quero que você pense também sobre a questão dos preços. A pessoa tem perguntado quanto custa. Gente, quanto custa você tem que perguntar para o seu médico. Mas eu quero dizer uma coisa, não creia em falsas promoções. Porque custo baixo não tem como ser feito com qualidade. Você pode chegar com a Brasília velha num lugar ou com uma BMW 0 km. Tudo é uma questão de qualidade. Então pense sobre isso. Bypass intestinal, Dr. Lazarotto Souza, cirurgia plástica e se engaje na luta contra o câncer. Uma homenagem ao Outubro Rosa e tem o apoio do programa Obesidade em Destaque, Medicina e Saúde.
Dom Vito Milano, presidente do Instituto Chico Mendes, realizou a cirurgia do bypass intestinal para melhorar a sua saúde. Saiba o que mudou na vida dele após a cirurgia. Eu vou conversar agora com Dom Vito Milano, um paciente que foi submetido ao bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. Dom Vito, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida antes de realizar o bypass intestinal. Bom, eu vim da Itália no 1977. Nós lá como italianos já somos famosos por gostar de comer e comer bem e muito. Chegando no Brasil, as novidades que o Brasil nos proporciona em alimento, o meu problema aumentou. Então cheguei perto de 125 quilos. Então para mim já começavam problemas colaterais, né? Falta de respiração, cansaço, enfim. E aí acabei em uma reunião de conhecer o professor Lazarotto. No início estava meio preocupado, né? Mexer com o corpo da gente, sempre a gente escuta dizer o fulano foi operado, mas quando se trata do nosso a gente é um pouco reticente. Mas aí marcamos a data, fizemos a operação e me perguntou quantos quilos você quer ficar. Eu digo, bom, a minha altura, 90 quilos, seria bom. E a partir de lá estou a 90 quilos, há 10 anos que estou assim, comendo tudo o que gosto de comer, aliás, aumentando ainda. Sem nenhum problema, graças a Deus. Acho que foi a melhor coisa que me aconteceu aqui no Brasil. Por que o senhor escolheu essa técnica do bypass intestinal? Bom, eu me informei naquela época e vi que as outras eram muito agressivas, principalmente aquela de estômago. Eu tinha um gerente nosso que fiz e não podia fazer isso, não podia comer aquilo. Eu digo, mas se é para não comer, não precisa se operar, é só parar de comer. Não entendi o problema. Digo, e se tem uma operação que não é agressiva e faz o efeito, por que fazer a outra? Eu nunca me expliquei. Até hoje, quando encontro alguém que fez aquela de estômago, pergunto, mas por que você não fez a outra? Alguns dizem, porque não conhecia e coisa assim, mas eu dou graças a Deus. Por que vou mexer num lugar se quem faz engordar é o intestino, que eu vou mexer no estômago? Então, foi isso a minha convicção e foi isso que eu fiz e estou contente. Dom Vito, hoje o senhor pode comer de tudo. Os pacientes que realizam o bypass intestinal, eles costumam dizer que após 15 dias você já pode ir a uma churrascaria. É verdade? Como é que funciona a sua alimentação? Lá por 20 dias eu já estava mesmo no churrasco e com tudo o que tinha direito, sem nenhuma contraindicação. A única coisa é água, que tem que beber água. Mas falando com o médico, água é saudável. Então se juntou uma coisa ou outra. Para mim foi tudo melhor do que isso. Eu não podia. Eu tenho uma idade hoje que não tenho medo de dizer, 72 anos. Estou muito bem. E acho que se não tivesse feito a operação, talvez, não sei se estaria aqui a dar essa explicação, né? E após a cirurgia, o senhor teve que fazer uso de vitaminas, suplementos nutricionais ou não? Como é que funciona? No meu caso, nada. Só peguei algum remédio que era referente à cicatrização, que isso é normal. Mas quanto à vitamina, fizemos temporariamente, né? Os exames de rotina, é tudo perfeito. Baixou o colesterol, baixou... Enfim, o médico, não o doutor Lazarotto, mas o médico nosso de família, disse: se fosse na faculdade, você passava diretamente. E no total, Dom Vito, quantos quilos o senhor perdeu e o senhor melhorou de todas essas doenças associadas à obesidade? Como digo, eu estava com 125, estou com 90, né? Então, foi bastante gordura que fui embora. E quanto a outros problemas, zero, nenhum. Não consigo dizer nenhum problema. Nenhum. O senhor indicaria essa cirurgia hoje para quem está sofrendo com obesidade? Não só indicaria, como indico. Eu, quando encontro um que precisa ter o mínimo de intimidade, né? Porque não vai pegar o gordo na rua e dizer vai te operar, mas quando é dentro do relacionamento. Aliás, eu já fiz isso e tenho já uma série de pessoas que se operaram e, como me estão contentes e felizes da vida, né? Acompanhe agora mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazarotto e fique atento às orientações dele para quem sofre com a obesidade. O senhor faz essa cirurgia onde? O senhor chegou a fazer cirurgias fora daqui de Curitiba ou é só aqui no seu consultório? Não,
No meu consultório, nós atendemos todos os pacientes e todas as cirurgias são feitas em hospitais preparados para tal cirurgia, com camas especiais, com médicos habituados a tratar pacientes obesos, porque não é qualquer médico que está preparado para atender um paciente obeso. Muitas outras cirurgias, a pessoa tem que tomar remédios, muitos remédios e também complementos alimentares. No seu caso, como funciona? Com a cirurgia de Lazaroto, que nós fazemos, não isola nada do intestino. Tudo fica funcionando normalmente. Uma parte só que entra menos comida, para que a pessoa absorva menos e com isso perca peso. Não precisa suplemento vitamínico, porque as vitaminas já estão nos alimentos que ele está comendo. Só que para que perca peso com essa cirurgia, é indispensável tomar água. Essa cirurgia, se não tomar água, ela não vai funcionar corretamente. É indispensável 3 leis. Tomar água junto com a comida. Quanto mais água, mais emagrece. Não quer mais emagrecer, diminui a água. Quer ganhar peso, simplesmente deixe de tomar água, tome pouquinha água, que acaba ganhando peso. Então, é uma cirurgia que a pessoa domina o seu corpo, ou maior ou menor emagrecimento, com água. Claro que tem pessoas que são mais difíceis de emagrecer que outras, como tudo na vida. Nem todo o corpo é igual. Nessas pessoas, nós temos de tomar um pouco mais de cuidado e mais orientações alimentares que uma outra pessoa comum. Para quem é recomendada a sua cirurgia? Nós recomendamos para todas as pessoas obesas mórbidas ou as pessoas simplesmente obesas, mas que tenham algum tipo de comorbidade. O que é comorbidade? É a obesidade mais alguma doença. Por exemplo, obesidade mais diabetes, obesidade mais hipertensão, obesidade mais doenças articulares, cansaço, obesidade mais apneia do sono, dificuldade respiratória. Então, tem de ter a obesidade mais alguma doença, outras comorbidades, ou todos os pacientes obesos mórbidos, bem obesos, é recomendada a cirurgia e nós seguimos as recomendações do Conselho Federal de Medicina. Ok, muito obrigado. Doutor, deixo aberto agora para o senhor. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer mais algumas considerações. Você que é obeso, está me ouvindo, tem um filho obeso, uma mulher ou um amigo obeso, eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, consulte o seu médico de família, aquele que você acredita, que você confia. Se ele não resolveu, ele vai te encaminhar por um nutrólogo ou endocrinologista, que vai dar medicamentos, atividade física, dietas alimentares. Se assim mesmo não resolveu, deve procurar cirurgiões de obesidade. Eu disse cirurgiões, não um só. Consulte vários cirurgiões com várias técnicas diferentes. Várias técnicas do intestino, várias técnicas do estômago. Mesmo assim, não fique só no que o médico falou. Converse com os pacientes, 4, 5, 6, 8, 10 pacientes que operaram com esse médico. Veja como eles estão, para depois você escolher qual médico e qual a cirurgia que você vai fazer. Porque às vezes, escolher o médico errado ou a cirurgia errada é um caminho de fácil ida, mas de, às vezes, dolorosa volta. E o Obesidade em Destaque chegou ao fim. Se você quiser tirar dúvidas, rever alguma reportagem ou sugerir algum tema, basta acessar o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Estamos também nas redes sociais. Tenha uma ótima semana. Eu vejo você no próximo programa.